Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos e amigos. Quero fazer a minha apresentação a todos aqueles que estão se inscrevendo agora no meu canal. Sou o pastor Antônio Carlos, formado pela Faculdade Teológica do Grande ABC. Sou professor de grego e de teologia. E o objetivo dessas mensagens que nós publicamos é trazer mais meditação sobre a palavra do Senhor, crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, edificação espiritual. E espero que os irmãos que gostarem dessas mensagens possam deixar um like e compartilhar com as pessoas que amam, deixar um comentário. E para isso que nós gravamos, para que o Evangelho seja divulgado e que nós possamos juntamente com os irmãos meditar profundamente na palavra do Senhor. Hoje o tema que nós vamos meditar é: você é a bênção. E para compreender melhor esse tema, vamos ler um texto que se encontra em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós precisamos compreender por que Deus fala diretamente com Abraão e diz para que ele se aparte de seus parentes e saia da sua terra, da terra em que ele habitou durante 75 anos. Quando Abraão foi tirado por Deus de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos e ele foi selecionado por Deus porque o seu coração não se deixava dominar por nenhum daqueles deuses pagãos que seus parentes adoravam. Ele vivia numa terra pagã, de deuses pagãos, de idolatria, mas ele não se contaminava. Por isso Deus fala diretamente com Abraão e diz para ele que ele tem que sair daquela terra. E que se ele saísse, ele faria dele uma grande nação, e ele seria abençoado, e o nome dele seria engrandecido, e ele seria uma bênção. Ele seria a bênção. E Deus ainda complementa dizendo que abençoaria aqueles que o abençoassem, e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Então Abraão tinha convicção plena de que ele era a bênção, porque Deus disse pessoalmente para ele, e ele creu que aquilo que Deus estava falando, Deus iria cumprir na sua vida. Quando Deus fala, tu serás uma bênção, Deus estava trazendo para a pessoa de Abraão algo maravilhoso, algo que ele carregaria pelo resto da sua vida. Seria, assim, uma continuidade de uma amizade com Deus. Ele, várias vezes, ele falava com Deus. Ele tinha esse relacionamento íntimo com Deus, ouvindo o próprio Deus falando ao seu coração. E Abraão sai e começa a peregrinar por onde Deus orienta. E ele acaba descendo para o Egito, e ali ele se torna um homem muito rico, muito poderoso. E a palavra de Deus diz no capítulo 13, dos versículos 1 até o 12 de Gênesis, diz assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, com ele Ló. E era Abrão muito rico
em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul de Betel até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha a terra capacidade para que pudessem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam mais habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e dos pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus que habitavam então na terra, e disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Vejam como é interessante e profunda a mensagem que nos traz a palavra do Senhor. Abrão sabia que era ele a bênção, sabia que era ele que abençoava o lugar e não o lugar que abençoava ele, porque a bênção estava nele. Ele recebeu de Deus essa bênção. Quando Deus diz para ele: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus estava colocando sobre Abraão a bênção. Ele era a bênção. E ele sabia que Ló poderia escolher o lugar que fosse. Ele iria em sentido contrário, porque quem abençoava Ló era a sua presença. Ló estava sendo abençoado porque estava perto de Abrão, porque Abrão era a bênção. E Ló olha para aquelas planícies verdejantes e resolve se afastar de Abrão. Se afastou da bênção, foi para o lado da maldição, para o lado de Sodoma, uma cidade que já estava condenada, já estava amaldiçoada por Deus, porque o pecado de Sodoma já tinha subido até os céus. Era uma cidade completamente corrompida, onde se praticava a sodomia, os homens não respeitavam mais ninguém, e aquilo desagradou o coração de Deus a tal ponto que Sodoma foi destruída. Ló foi para a cidade de Sodoma com muitos bens. A palavra de Deus diz que ele tinha muito gado, e ele foi para lá com muitos bens. E quando Deus destruiu a cidade de Sodoma, Ló saiu de lá sem nada, com as duas filhas e a sua esposa, que ainda olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. E depois Ló também caiu no pecado, com o amor incestuoso com as suas duas filhas. E a vida de Ló, a partir daí, foi muito triste. Agora, chegou a morar numa caverna. Agora, Abrão era a bênção. O lugar que ele estava, ele se tornou cada vez mais rico, mais abençoado. É por isso que nós temos que meditar que nós somos bênção. Você é a bênção. Você abençoa o lugar em que você está. Não é o lugar que abençoa você. É você que abençoa o lugar porque você é uma bênção.
E vejam o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito desse tema que nós estamos meditando hoje. O apóstolo Paulo tinha um profundo conhecimento de ser bênção. E ele nos diz em Gálatas, capítulo 3, dos versículos 6 ao 14. Prestem atenção que o apóstolo Paulo escreve a respeito de ser bênção, que nós somos bênção. Você é a bênção. E ele diz assim em Gálatas, capítulo 3, dos versículos 6 até o 14. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para cumpri-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Nós somos bênçãos porque nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E a partir desse momento, nós nos tornamos a bênção. Então, a partir desse momento, não é o lugar que te abençoa. A partir do momento em que você se arrependeu daquela vida que você vivia antes de conhecer a Cristo e o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida, você se torna uma bênção. E todas as pessoas que te abençoarem serão abençoadas. E todas as pessoas que te amaldiçoarem serão amaldiçoadas. O apóstolo Paulo deixa bem nítido nesta revelação da palavra de Deus, quando inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Mas aqueles que são da fé são benditos, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Então, ele diz que nós somos abençoados e nós somos bênção, porque nós recebemos essa bênção por parte de Abraão pela fé. Abraão foi justificado pela fé em Deus, mesmo habitando no meio de uma parentela completamente corrompida pela idolatria, pela adoração a deuses pagãos. Ele tinha o seu coração voltado para o Deus único e verdadeiro. Ele não se deixou corromper. E isso levou ele a receber de Deus esta bênção maravilhosa. Ele se tornou o símbolo da fé de todos os crentes. Então, quando o apóstolo Paulo, que escreve que a lei não é da fé, a lei não é da fé, mas nós somos abençoados porque nós recebemos a promessa do Espírito pela fé. Então, é muito importante que você saiba que não é o lugar que te abençoa. Abraão, quando Ló começou a criar problemas com os seus pastores por causa da multidão do gado,
E ele disse: olha, escolhe. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Escolha. E Ló, iludido pelo seu olhar, escolheu o lado em que ele achava mais bonito aos seus olhos e saiu da presença da bênção, caminhou sentido a maldição. Nós precisamos sempre ter essa convicção em nossos corações, sempre estar em comunhão com Deus. Quando acontecer o pecado em nossas vidas, nos confessarmos, pedir perdão, porque é importante que você se mantenha em comunhão com Deus, porque Deus sempre estará te abençoando. Deus estará sempre no controle de sua vida, te dando a convicção de que você é a bênção. Por isso nós precisamos estar firmes, estar convictos de que nós é que abençoamos o lugar e não o lugar que nos abençoa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.